números, espiritualidade e sentimentos. As antenas compartilham sobre os números em relação à espiritualidade, como nossos sentimentos atuam e a forma disfarçada com que as mídias podem influenciar. Elas utilizam exemplos, reflexões e citações metafóricas para nos transmitir alguns recados. Meu nome é Andréa Rebelo e este é o nosso canal Brilhar de Aya. Os números, as fórmulas, são a revelação do universo. Muitas pessoas ressaltam e colocam o número 7 como muito espiritual e muito especial. Digamos que sim, mas não é essencialmente. Na realidade, não é bem o 7 o mais espiritual, mas sim o 9. Porque 9 é o que fecha um ciclo de 1 a 9. O 7 é o começo desse espiritual. No 7, inicia-se a condução da vida para um outro lugar. Você começa a cuidar mais da consciência, do seu caminho, do seu destino e da sua essência. Você começa a ficar mais senhor desse desenvolvimento. Porém, ele é o começo. Tem muito mais adiante, mas não tem como separar o 1, o 2, o 3 e assim por diante. São fases e se deu muita ênfase ao 7, mas há mais. Não é uma questão apenas espiritual. O 7 é despertar, começar a trilhar o despertar. É importante? É, porque quando a gente passa, talvez, do 7º chakra, por exemplo, que já é espiritual, como 7, 8 e 9. Então, ele é o primeiro contato mais amplo com o espiritual. Ele é a porta. Você, quando abre a porta de uma casa nova, você ainda não a conhece. Você abriu a porta e precisa descobrir, desvendar o que existe ao atravessá-la. Sobre alguns sacrifícios, abstinências ou, digamos, tipos de rituais, como alguns estão pedindo nas mídias através da internet ou mesmo televisão, não condiz com o que as antenas ou eu passo ou falo com você. Nós não pressionamos ninguém a fazer algo que não esteja diretamente ligado ao amor maior. E, neste sentido, deixar de comer, beber determinadas coisas não faz com que as pessoas se distanciem do objetivo mais importante que engloba o amor, a empatia, em conjunto com a ação, o perdão, a bondade e o altruísmo. Vocês, como essência, encarnadas, ainda não conseguem a nutrição apenas de luz. As pessoas possuem crenças profundas
e que elas nem sabem. Por conta dessas crenças, elas se ligam com essas pessoas que estão propagando essas alternativas e ficam à mercê desses influenciadores, dessa energia. Nós entendemos que cada ação, como a oração, é muito bom. Conversar com o Criador é muito bom, seja sozinho ou em grupo. E elas ainda respondem a isso sem se dar conta. Por que as pessoas precisam? Vou falar de uma outra forma. Se você está plantando bons pensamentos, pode sentir-se bem, boas ações e boas intenções, e você fica em paz. Algo além disso não é bom. Se causou medo no pensamento, no sentimento, na ação, deixou de ser bom. Precisa rever o que é isso. Assustou? Preocupou? Reveja. E se alguém acorda em você algo que traz angústia, apenas diz: isso não serve. Não serve para você. É a mesma coisa sobre a situação passada, sobre o medo muito grande, sobre a guerra, sobre a escuridão. Para qualquer profecia, é o que as pessoas têm que fazer. Aprender que tudo são escolhas. Você quer passar por isso? Você escolhe passar por isso. Você escolhe passar por guerra. Você escolhe passar pela escuridão. Porque há de outro jeito. Se você planta uma coisa boa aqui na frente, você vai colher uma coisa boa. Se você está plantando dias de escuridão ou de guerra com medo, que eu vou me ferrar, que, ai meu Deus, e agora? Você vai colher esse assombro que você está plantando. E agora? Existem muitas possibilidades. Por qual delas você quer passar? O que você está plantando para colher no mundo da realidade? Se o que você assiste são só programas de destruição, você vai criar um mundo de destruição. Se você só ouve programas que te assustam, você vai criar coisas baseadas no medo. Então, é preciso mudar o poder do controle remoto. Mude o canal. É preciso mudar o orientador. Não é primordial ter orientador externo, mas interno. Sim, mas nem tudo que o outro fala encaixa você. É preciso ter esse discernimento. As pessoas querem fast food espiritual. Não existe. Não tem supermercado com fast food espiritual. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem Mac despertar ou burger espiritual. Não tem atalho para crescer. Tem que crescer. Você já viu uma árvore pular de semente para uma árvore pronta? Não. Então, é celulinha por celulinha, dia após dia, ano por ano, e você ali. Se você entrega a sua vida na mão de qualquer outra pessoa,
não é mais a sua vida. Você está abrindo mão da sua vida pela condução do outro. Nós apenas orientamos. Se você não quer, eu não posso fazer nada. É a sua vontade. Tenha a sua vontade. Tenha o seu querer, até que entenda que tem um fluxo maior, que é o fluxo da verdadeira vida, que é muito melhor que o seu ego. Até lá, não tem fast food espiritual. Só há um banquete completo da fonte criadora e que é muito melhor. As mentiras, suco sabor laranja, que estão ouvindo, conseguem manter o gostinho, mas não a verdade. E aí? Ninguém manda, não. Você é quem aceita. A gente não manda nada. A gente só propõe. Outros falam assim: se você não deixar de comer isso, vai sofrer consequências. Isso é tirar sua liberdade. Entenda, Deus, a fonte criadora, não faz isso. Porque alguém que se acha evoluído tem que fazer isso com você. É interesse próprio, é poder sobre você e traz engajamento. Nem pode pedir kit sobrevivência. Um kit sobrevivência teria só artigos de higiene e não comida. Não, nem higiene. Você não vai precisar ir ao banheiro, você não vai comer. Então, isso é resquício de doutrinação. O jejum, ele é bom quando você está em algum processo em que vai fazer uma mudança. Você vai fazer um aprofundamento do seu processo de evolução. Ele é bom nesse sentido. Ele é purificador no determinado contexto específico, pessoal. Você é quem decide. As pessoas que estão aqui não fazem um número nem de 50 mil. Ainda não têm. E não são as que procuram por uma salvação. Não são as que querem fast food. Os que alimentam-se de fast food espiritual vão sair obesos, inchados, desse tipo de nutrientes mentais. Nem mesmo Jesus pedia isso no seu tempo em Gaia. Ele fez inédia em uma situação específica, como aprofundamento de consciência, porque ele não podia se distrair, não podia ficar focado na comida. Ele tinha um trabalho a fazer, que não o deixava pensar em outra coisa. Ele precisava ter foco, e a comida e a bebida poderiam distraí-lo. Tinha um contexto. As religiões se apropriam dessas coisas para distorcer a mesma coisa para o ser libado. Há pessoas que ainda estão brutas e outras não. É preciso mais sabedoria e responsabilidade por coisas que vocês praticam, por coisas que ouvem, para iniciarem o despertar para a verdade.
Tem coisas que parecem verdade, mas não são. Essa sobre Nédia ainda é tranquila. Tem outras que estão tão disfarçadas que as pessoas compram. Ainda é preciso ir para dentro. E se houver dúvida, conversa com alguém. Não saiam atropeladas. É por este caminho. Tudo isso vai melhorar. Toda essa transformação. Tudo isso será amenizado. Toda essa guerra entre o bem e o mal. Não é apenas esquerda e direita. Digamos, entre o bem e o mal. As pessoas já estão se colocando. A realidade é assim. O bem e o mal estão dentro de cada um. Faz parte de todos nós. E então você faz uma escolha. Por exemplo, você tomava leite. Você entendeu que não faz bem para você. Você para. Você brigou com o leite? Não. Você compreende que isso não faz sentido. E pronto. Não tem guerra dentro de você. Se está trabalhando em um lugar e alguém oferece a você uma quantia ou uma vantagem querendo te comprar e que não é para todos, e você aceita, você ainda está corrompido. Quando a pessoa nem chega a você para fazer a oferta, é porque você já passou para um outro degrau de consciência e não tem por que chegar a você. Sua vibração não permite. Isso é de cada um. Neste momento, a antena pergunta para mim: se eu colocar a Andréia, você, num lugar de poder, o que você faz? Então eu respondi: eu vou transmitir luz para outras pessoas, fazer com que elas evoluam de dentro para fora e que as decisões venham através do coração e não do ego, pois foi assim que vocês me ensinaram. E é assim que eu estou lidando com a minha vida. Não porque isso é fácil, não, não é. Mas eu batalho a cada dia um pouquinho para conseguir isso. Então, elas responderam: dessa forma, elas vão entender a sua intenção, suas atitudes, e irão abraçar a ideia e a você. A sombra não é para ser entendida ou harmonizada. As pessoas são tragadas por ela. Nem venham convictos de que está certo. O despertar é individual. Cada um tem sua gradação. Não adianta dizer: eu não faço essa determinada coisa porque eu tenho medo. Se você não tivesse medo, você não o faria. Quer dizer que você não está integrado. Enquanto o medo for conselheiro, você é vulnerável. Está lutando mais com o medo do que com a verdade. Há uma verdade para vir à tona, mas é cada um e vem de dentro. As coisas vão se encaminhando. Não tem como fazer essa mudança com tanto fast food por aí. Vai chegando para alguns. Até que a quantidade seja suficiente
para materializarmos uma realidade boa. Porque isso pode demorar um pouquinho mais e pode acontecer de um dia para o outro. Não se apeguem à ansiedade. O melhor é viver no aqui e agora. Viver as coisas boas agora. Comecem implantando isso. É um processo, é verdade. Faça o seu dia maravilhoso, a do outro, a do seu vizinho. Isso vai ganhando força. Não precisa nem de guerra. Ah, você foi escolhido para ir para a guerra. Ah, eu não vou. Isso não existe no meu mundo. Eu não vou. Porque senão nunca vai acabar. Vai ter evolução tecnológica com guerra? Não tem vantagem nenhuma. Não há mudança. Verdade. A Roma de hoje é a mesma coisa. É a mesma Roma, só que com mais tecnologia. Sim, não é evolução. Então, vai fazendo os pontinhos de evolução. Isso vai somando, vai somando, vai somando. Como você lida com uma criança? Dando uns tapas? Não, não. Você a deixa sozinha. Se bater, você está reforçando a guerra. E você fala: quando você melhorar, eu volto. Ela vai ter que ficar com ela. Sim. Ela vai repensar a atitude. Não subestime a criança. Ela entende sim. Eu sei que ela entende. Tem uma alma velha lá dentro. Então, desenvolve a sabedoria ordenada pela alma. Bem, essas foram as mensagens que as antenas pediram para que eu compartilhasse com vocês. Elas englobam várias coisas que hoje estão em ênfase e também pegam algumas perguntas ou alguns questionamentos que eu recebo. E elas pedem que eu transmita a vocês. É isso. Eu estou bem, estou me recuperando, estou menos cansada, porque foi exatamente quando eu recebi essas mensagens que eu também levei uma bronca, mas agora as coisas estão se encaminhando bem. Sem ser esse sábado, no outro, quase certo que eu publicarei mais um vídeo. Um grande abraço de todo o meu coração a todos vocês.